Gás Conecta, a plataforma digital da Gazeta do Povo para a inovação. O nosso muito obrigado uma vez mais. Vamos agora para mais um painel que demonstrará casos de sucesso na implementação dos ODS no setor público. Vamos conhecer as iniciativas com a moderação de Deise Vichiral, professora contadora especializada em normas ISO da qualidade, especialmente a ISO das prefeituras, a 18.091. Deise é também executiva do Observatório Social do Brasil do Estado de Santa Catarina e recebe os nossos aplausos. Seja bem-vinda, Deise. Junta-se a Deise nesta mesa Eliane Marconcini, gerente municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Econômico do município de Anchieta, no Espírito Santo. Igualmente, muito bem-vinda, Eliane. Tiago Moraes, chefe de gabinete do secretário de Administração de Santa Catarina, Moisés Diersman. Bem-vindo, Tiago. E também Marcelo Persicotti, da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado do Paraná. Prazer revê-lo, Marcelo, seja bem-vindo. Desde o comando do painel é seu. Gente, fica à vontade, vamos sentar. A gente está no final do nosso dia. O último painel é aquele desafio de manter o pessoal acordado, né, gente? Mas vamos lá. Que esse último tema, né, falando agora nesse painel sobre governança territorial para a Agenda 2030, mais um painel que a gente, né, vai complementar esse conteúdo que esse congresso riquíssimo está trazendo para a gente. Então, assim, ó, se bater o sono, dá aquela cutucada no colega, dá um beliscão, né? Mas vamos acompanhar mais um pouquinho, porque tem muito conteúdo bom aqui sendo trazido também para os nossos painelistas. Então, eu vou passar a palavra, primeiro, a Eliane Marconcini Gozer, gerente municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Anchieta, no Espírito Santo, pós-graduada em Gestão Pública e Políticas Públicas, graduada em Pedagogia, Administração e Letras, com especialização na área de Educação. Eliane, está com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou ficar de pé também, porque a gente ficou tanto tempo sentado, né? Então, é a primeira vez que eu participo, né, do fórum, é uma alegria. Eu agradeço a Rony e a Kênia, que pelo WhatsApp me deram toda a assistência, porque eu vim sozinha lá de Anchieta, então dá um medo, né, de viajar sozinha, né? Então, elas me deram muita assistência. Então, eu agradeço o convite, né, do Observatório por essa oportunidade. E a gente vai conhecer um pouquinho o que aconteceu no município de Anchieta. É um município bem pequeno em relação aos que já falaram aqui, né? Pode projetar, por favor? Para quem não sabe, né, Anchieta fica a 80 quilômetros da capital Vitória. Bom, Anchieta é uma cidade turística. Nós temos a segunda maior lagoa do Espírito Santo, lá em Anchieta. Temos um manguezal, um dos mais bem preservados do estado. Temos uma mineradora, não sei se vocês já ouviram falar, a Samarco Mineração. Ela está no município há 50 anos já. Temos uma unidade de tratamento de gás, uma UTG, né, da Petrobras, também no município. Temos um litoral de 23 praias. Então, imagina no verão, né? A minerada vai toda para lá. Então, assim, temos um litoral muito bonito. E um desafio, né? Porque o turismo é uma grande indústria, mas precisa de toda uma infraestrutura. O trade turístico precisa conversar, integrar. E uma coisa que a gente fica triste é ainda a dependência da prefeitura, né? Então, o município tem não tem 30 mil habitantes, mas a gente precisa muito trabalhar isso, né? Minimizar essa dependência, né? Então, aqui no vídeo, vocês vão ver um pouquinho aí da minha cidade, do paraíso que a gente mora. Anchieta, uma cidade referência em gestão pública. Para minimizar os impactos de sua maior crise socioeconômica, a gestão cria, em 2017, o programa Anchieta Criativa e Empreendedora. Com 10 projetos estruturantes, a iniciativa fez a cidade se reinventar e ter conquistas significantes em diversos segmentos.
Para fomentar o mercado, a Sala do Empreendedor tem ofertado diversos serviços. Em parceria com o Governo do Estado e o Bandes, a agência Nosso Crédito aumenta o apoio financeiro para fomentar o empreendedorismo local. As ações do Observatório de Compras Públicas ampliam a participação dos pequenos negócios nas compras governamentais. Os programas Autonomia Financeira das Escolas, Meu Uniforme e Material Escolar fazem circular mais de R$1 milhão no comércio local. A otimização dos espaços públicos beneficia empreendedores, agricultores familiares, pescadores e o empoderamento feminino. As belezas, as potencialidades e o calendário de eventos atraem turistas e movimentam a economia durante todo o ano. Por meio de emendas e convênios, o município consegue captar nos últimos anos cerca de R$70 milhões. Anchieta encerra os últimos 2 anos com saldo positivo de emprego, superior a 450. O município ainda conquista em 2022 o maior índice de capacidade e estímulo ao empreendedorismo entre os municípios capixabas no programa Cidade Empreendedora do SEBRAE. Anchieta se torna referência em gestão pública, recebendo os prêmios SEBRAE Prefeito Empreendedor Estadual e Nacional em 2019 e Estadual em 2022. Em parceria com o SEBRAE e com a sociedade civil organizada, a Prefeitura entrega aos munícipes o Plano de Desenvolvimento Econômico, baseado no tripé da sustentabilidade. Fruto de planejamento, trabalho de equipe, parcerias, comprometimento e foco em resultados, Anchieta cresce, se desenvolve e se torna cada vez mais uma cidade melhor para viver, trabalhar e investir. Bom, para falar das parcerias, eu preciso voltar em 2015. Não sei se vocês se lembram, em 2015, a tragédia que aconteceu em Mariana. Lá em Mariana foi uma tragédia ambiental. Mas o que aquela tragédia impactou a Anchieta? A mineradora Samarco, que está em Anchieta, recebe o minério, né, que vinha de lá. E aí, por causa do desastre ambiental, a Samarco ficou 5 anos parada no nosso município. Imagina o impacto disso no ICMS. 70% do ICMS advinha das operações da Samarco. Então, o município, quando a gente assumiu em 2017, a gestão ela pegou um cenário de desastre mesmo. 25% da população ativa desempregada, comércio fechando, a prefeitura com dívidas de mais de R$100 milhões, fornecedores para receber da prefeitura, né? A gente tinha telefones cortados, despesas, dívidas, a prefeitura estava desacreditada. As certidões da prefeitura bloqueadas, então a prefeitura não podia captar convênios, captar emendas, assim, um cenário assustador. E aí o prefeito, né, assumiu em 2017, tinha que dar respostas rápidas à população. A população ela não pode esperar. E aí criou-se 3 frentes de trabalho. A primeira frente é reduzir as despesas. A segunda frente é ações para desenvolver. E a outra frente é buscar outras receitas. Então, a gente criou 3 grupos de trabalho, cada grupo mergulhando naquele desafio que o prefeito colocou para buscar soluções. Então, a gente foi atrás de dívidas, de recuperação de créditos judiciais. Então, só a Samarco Mineração devia de IPTU mais de 80 milhões à prefeitura. E isso estava lá adormecido. Então, o nosso judiciário, né, a nossa procuradoria, fez de tudo para conseguir resgatar isso daí. Então, foi o que deu para equilibrar as contas em 2017, 2018. Pagou parcelado, mas entrou. Regularizamos as certidões, começamos a conseguir convênios, emendas. E aí, pena que... pode passar. Pode passar. É aqui? Nessa aqui? Deixa eu passar, que eu já falei. Aí, essa foi a realidade, ó. E essa capa do jornal A Gazeta, que é o maior jornal lá do Espírito Santo, causou tanta indignação
para os anchietenses, que eu acho que foi essa capa que motivou a equipe, o prefeito e todos a mostrar que Anchieta não estava parada, né? E aí, 2020, ainda vem a pandemia. Então, essa gestão, ela teve que enfrentar desafios que outras gestões não enfrentaram. E aí, em 2017, a gente cria esse programa, um programa guarda-chuva, um programa com 10 projetos estruturantes. Cada projeto desse tem um grupo de trabalho, tem um coordenador, todos os planejamentos da prefeitura, o programa de governo do prefeito, o planejamento estratégico que nós fizemos, a gente trouxe para dentro do programa Anchieta Criativa Empreendedora. Então, em cada projeto desse, tem ações que vieram do programa de governo, tem ações que vieram do planejamento estratégico e tem ações que foram inseridas naquele momento de acordo com a situação. Então, hoje, a gente não monitora o programa de governo, eu não monitoro o planejamento estratégico, a gente monitora o programa Anchieta Criativa Empreendedora, que é o grande guarda-chuva. E aí, toda crise é uma ameaça, mas também é uma oportunidade. E como que as parcerias nos ajudaram? A primeira parceria, a gente acredita que tem que ser parceria interna. Se os órgãos da prefeitura não estiverem imbuídos de um mesmo ideal, não estiverem trabalhando de forma alinhada, não adianta a gente ir para o externo. Então, o nosso modelo de gestão, ele é sistêmico, 4 sistemas estruturantes, cada sistema tem um bloco de secretarias, o que é comum daquele sistema se trabalha de forma integrada, o que é específico, de forma separada. E a gente, de tanto em tanto tempo, a gente se reúne, monitora, avalia. Temos essa dinâmica, né, do planejamento. E a equipe de governo, ela tem que ter um norte. E o planejamento estratégico dá esse norte. Temos a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Na primeira gestão, 2017 e 2020, a gente tinha uma missão e uma visão. Agora, o segundo mandato do prefeito, a gente atualizou a missão e a visão, de acordo com a necessidade do momento. O nosso PPA está alinhado aos ODS, nós fomos felizes de conseguir uma mentoria do PNUD. Antes do Covid, em 2020, em março, a gente ficou uma semana em Vitória, fazendo um curso pelo PNUD, capacitando técnicos do município, sobre os ODS e a Agenda 2030. Quando chegou em fevereiro, quando chegou em março, a pandemia começa. Então, a gente já tinha a informação. E, durante toda a pandemia, a mentora, né, do PNUD nos acompanhou de forma online. E a gente conseguiu, 2020 e 2021, fazer o nosso PPA. Então, cada programa do PPA está alinhado a um ODS, está alinhado às metas específicas daquele programa. Qual o desafio agora? Como monitorar? Porque o capital humano nas prefeituras todo mundo já sabe. Eu estou em mais de não sei quantos projetos. Então, a gente é equipe. Então, o desafio da prefeitura agora é reativar. Nós temos os multiplicadores ODS lá em Anchieta. Para esse trabalho aqui, a gente criou uma comissão, tem um decreto, só que agora esses multiplicadores estavam adormecidos. Eu, vindo aqui, já estou totalmente renovada e vou chegar lá e vou ativar o grupo novamente. Quem quiser, sim. Quem quiser, bem. Quem não quiser, sai e a gente vai convidar outros, né? E aí, os nossos parceiros, como já foi dito aqui desde o primeiro dia, sozinho, né? A gente não faz nada, não podemos ser uma ilha. E a prefeitura, esse programa Anchieta Criativa Empreendedora só foi o sucesso, né, só é o sucesso que está sendo por causa dos parceiros. Então, esses são alguns dos nossos parceiros, né, públicos. Aqui está alguns dos projetos que a gente desenvolve de forma em parceria. A gente aderiu ao Time Brasil, ao E-Prevenção. O Tribunal de Contas do Espírito Santo tem uma escola de contas, então a gente mobiliza e motiva os servidores a se capacitarem, né? Inauguramos o pavilhão do empreendedor. Nesse pavilhão, o empreendedor chega lá, ele vai abrir a sua empresa, ele tem a área de tributação, ele tem o setor de fiscalização, está tudo no mesmo local. O que circula não é o empreendedor, é a informação. Então, a gente tentou, num pavilhão, reunir o máximo de serviços possíveis.
né? A nossa guarda municipal, ela é capacitada, né, pelos órgãos do governo também. Nós temos defesa civil. Como a gente tem 23 praias, a gente tem salva-vidas. Então, o Corpo de Bombeiro faz todo o treinamento dos nossos salva-vidas. Obras, né, tudo com recurso do governo federal, estadual. Então, assim, somos um município, graças a Deus, que tem uma boa relação com o governo federal, estadual e com o legislativo. Conseguimos resgatar a credibilidade que, quando a gente entrou em 2017, estava realmente um pouco, não 100%. Né? No setor privado, nós temos vários parceiros também, SEBRAE, né, a Samarco, o Sicredi, o Banestes, o Bandes, Senar. A gente, em Anchieta, criou o Fundo de Aval. O município comprou cotas no Bandes, aportou 2 milhões, e o Bandes triplicou esse valor. Então, o empresário apresenta o projeto dele, e o município ele é avalista daquele empresário. 80% do valor, o município é o avalista. Então, a gente tem esse fundo de aval para incentivar também o empresário a inovar no seu negócio. Aqui são algumas... projetos também feitos em parceria com o SEBRAE. A gente entrega à população o Plano Municipal de Desenvolvimento. O Sicredi tem ido nas escolas de tempo integral, feito oficinas de educação financeira e empreendedorismo. Temos um calendário de eventos muito rico, vocês viram no vídeo, né? Anchieta tem o Santuário Nacional de São José de Anchieta, é o segundo, é um santo brasileiro. Nós temos a Aparecida e temos o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta. O que a gente precisa agora é trabalhar o turismo religioso. É outro desafio também. Estamos começando a estruturar o ecossistema local de inovação. Qual é o problema que a gente está enfrentando? O desafio. Integrar as hélices. Academias, poder público, privado, sociedade. Né? Como é difícil, as pessoas não estão mais querendo participar, elas estão encontrando muita dificuldade. Então, a gente está também com essa dificuldade de trazer essas pessoas. Sociedade civil organizada, a gente tem essas parcerias, e aqui alguns projetos. Todo evento gastronômico lá, antes do evento, são apresentados os pratos que vão ser servidos no festival. Então, chama-se a imprensa, né, os empreendedores, né, que vão estar no evento, e sempre é feito a apresentação dos pratos. Nós temos a Feira da Agricultura Familiar também. A Unipran, ela é uma como é que eu vou dizer? Trabalha com a reciclagem há 14 anos já no município. A Pestalozzi é um polo, né, da educação especial. E aí, os frutos desse trabalho, como vocês viram no vídeo, foram esses prêmios. Como o prefeito Fabrício diz, ele já foi meu aluno, então é uma honra ver um aluno da gente, né, chegar, né, e a gente contribuiu para isso. E esse prêmio, como ele diz, é fruto, né, do trabalho do comissionado, do efetivo, do estagiário, do cedido, do terceirizado, quer dizer, todos contribuem, né? Então, a gente precisa agradecer a todos. E a gente acredita que a gente está conseguindo, com esse trabalho, né, fazer com que o ODS 17 seja realidade em Anchieta. Né? Quem quiser conhecer mais, entrar no nosso site, é só clicar naquele banner. Ali vocês vão ter, desde 2017, todo esse caminhar. O Anchieta Criativa já está na sua 3ª fase. Cada fase, ele enfrentou uma realidade. Então, a gente também atualiza também. Muito obrigado, e todo sucesso é fruto de um grande trabalho de equipe. Obrigada. Obrigada, Eliane, que bacana, né? Conhecer um pouquinho aí desse trabalho todo aí desenvolvido em Anchieta, né? Então, assim, o que a gente quer realmente transmitir para o público são esses exemplos, né? O pessoal volta para casa e, puxa, né, um case para mim pesquisar, para fazer contato, né? E dizer, olha, vamos levar para outras cidades também, né? Essa é a ideia. E chamou a atenção que também, além do ODS 17, né, o quanto vocês trabalharam o ODS 11, né, que fala muito de resiliência. Né? Então, bom, se houver ainda perguntas do público, acredito que no final das apresentações a gente vai ter um tempinho ainda para fazer uma costura aqui com os painelistas. Mas agora eu vou apresentar o nosso segundo painelista, Tiago Moraes. Um prazer estar aqui conversando contigo. A gente, né, já tem alguns projetos e uma caminhada junto, né, Tiago, ali em Santa Catarina.
O Tiago possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Software pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, especialista em implantação de software livre pela Unisul, professor universitário no Senai, de Luzerna, Senac e UNOESC, tem experiência nas áreas de gestão de projetos, atuou como coordenador de curso de área e de unidades do Senai, com ênfase em PDI, atuou na gestão pública de ambientes para inovação e competitividade, coordenador administrativo da FECAM e atualmente chefe de gabinete do secretário Moisés Dirsman na Secretaria de Administração do Governo do Estado de Santa Catarina. Querido, a palavra é sua. Primeiramente, um privilégio participar de um evento deste tamanho, dessa magnitude. Tenho acompanhado a trajetória do Observatório já há algum tempo, o trabalho de todos os voluntários com relação ao Pacto, né, pelo Brasil e as várias ações e parcerias. E dentro dessas ações e parcerias, a gratidão em conhecer pessoas também enganjadas e em tornar cada lugar onde vivemos melhor. E a troca de experiências é algo que nos motiva ainda mais. Além do aprendizado, obviamente, né, nos motiva. Opa, tem algo que há mais a ser feito. Então, Rony, muito obrigado pelo convite. Aos colegas aqui deste painel, e obviamente, né, tem a troca de experiência, aprendizado, então ansioso pela próxima, né, e obrigado, Eliane, por essa, fantástica visão aí de transformação, vamos colocar marco zero, né, muitas dificuldades, né, até onde estão agora, e tudo isso tem a ver com pessoas, e é nesse sentido que faço um storytelling, tento ser resumido, contando os principais pontos e linkando, obviamente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mesmo antes de aprender sobre eles, esse desejo de fazer melhor no local, na sociedade onde convivemos, já nos colocava sempre em melhorar nossos próprios indicadores, sair do status atual e ir para algo melhor em função de pessoas. Bom, meu currículo, então, é mais acadêmico, né, do que propriamente na área privada, mas houve um momento em que eu fui para a área privada, no ponto de contato entre Fiesc e aqui, né, sendo recebidos aqui na casa, né, na FIEP, e isso é fantástico, acho, né, é a força, né, de um Estado tem a ver com a sua industrialização. Então, quando tem esse trabalho conjunto, isso alavanca, né? Então, minha carreira muda quando saio da Fiesc, Senai, e aí vou para a iniciativa privada. E fico 2, 3 anos na iniciativa privada, e aí vou para o setor público, convidado por um prefeito, o qual, à época, de certa forma até disruptivo pelas ações que ele estava trabalhando, o prefeito Moisés Dirsman, que atualmente é o secretário de administração no governo de Santa Catarina, e por isso a parceria. Então, quando ele assume a secretaria, disse assim: você vem junto? Vamos, bora, confio em ti, gosto dos desafios, mas principalmente acredito em pessoas que são visionárias, mas principalmente executivas. Tem a visão, mas o que nós vamos fazer para executar? Então, essa história começa, e aí só indicando, né, por que estar aqui, representando o município que pelo 2º ano consecutivo está em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável dos Municípios em Santa Catarina. Já tivemos em primeiro lugar no ano passado em Santa Catarina e estamos em primeiro lugar de novo, novamente, né, nessa classificação, né, nessa tomada de dados, com dados principalmente agora que IBGE, vários índices, né, eles têm base no IBGE, e Santa Catarina e Luzerna, em Santa Catarina, está em primeiro lugar. Mas a gratidão de percepção aqui, principalmente tratando de política pública, é de que, a nível nacional, no ano passado, nós estávamos em 39º, e este ano nós estamos em 8º, a nível nacional. E é um município de aproximadamente 7 mil habitantes. Então, salvo as proporções, que tudo que é compacto, menor, é mais rápido de fazer as mudanças, se consegue ter agilidade e uma resposta mais rápida, mas, por outro lado, o município pequeno tem menos recurso.
E ele também tem um outro desafio, que foi o motivador da transformação, que é o êxodo intelectual. O município pequeno, com poucas oportunidades, ele perde talentos. Os talentos vão para centros maiores. Começa com o estudo, geralmente, sai para estudar, conhece o mundo, amplia a visão, e depois olha para trás, para o município de origem, o que eu tenho de oportunidade? Opa, não tem oportunidades, o município é menor, minhas oportunidades estão daqui para frente. Então, sabido disso, o prefeito Moisés Dirsman, e falo muito dele porque a visão é dele, a visão não é minha. Eu sou um mero executor, um parceiro dentro do projeto, e obviamente aí a gente coloca em prática, faz as parcerias, porque sozinho não tem como, é com parcerias. Então, por 2 mandatos, o prefeito Moisés foi reeleito. Olhando alguns índices, em 2015, já ficou em primeiro lugar no Brasil como cidade mais segura para se viver, e isso estava fora do nosso radar, nós não estávamos trabalhando com isso, nós estávamos trabalhando pessoas. E a classificação saiu, e não é diferente dos ODSs neste momento. O índice é fruto de uma medição de um resultado do trabalho. E esse trabalho eu posso linkar diretamente com política pública, com leis municipais. Uma coisa é plano de governo, né? Ou programa de governo. Eu tenho um plano, projeto, faço programas, mas troca prefeito e não há compromisso de permanecerem. Não há compromisso. Inclusive, há riscos, numa troca de gestão, ter uma outra visão, e aí alguns projetos não serem mais prioritários. Né? Prioritários, não tem prioridade, vai ficando de lado. E o aprendizado aqui foi a primeira parceria com o Ministério Público. Ao chamar o Ministério Público, apresentar alguns programas, principalmente a transformação veio em função da educação, onde nós começamos já no 5º ano do ensino primário, no contraturno, os jovens já começam experimentações profissionais. E no 8º e 9º ano, eles já começam experimentações empreendedoras com os conhecimentos profissionais. Inclusive, temos uma incubadora, a primeira incubadora pública municipal em Santa Catarina, a qual existe desde 2005, está lá a incubadora, e IDEB, nós já estamos também, é bianual, nós estamos já há 5 edições, praticamente 10 anos aqui, né? Sempre classificados no IDEB, no ensino fundamental, entre as 3 primeiras classificações no estado de Santa Catarina. Então, assim, tem um legado e isso, obviamente, frutifica. E esses indicadores não é para mostrar, para se mostrar. Não é isso, não é isso. Os indicadores, de novo, repito, que é resultado da preocupação com pessoas. E faço, então, o link com política pública. Política pública se faz com legislação. Se cria leis para que se tenha perenidade. Independente do prefeito, está lá a lei. E a própria aplicação do recurso público já tem que ser daquela forma. E o recurso público foi apontado para pessoas. E essas são obras, e aí eu escuto, né, escutei muito na Câmara de Vereadores, porque, obviamente, a gente precisa de aprovação pelo Legislativo, é parceria também. O Legislativo não pode ser alguém no outro lado da trincheira, né? Não é da outra trincheira. O Legislativo é junto, é política pública, vem cá junto, é a nossa população. E escutava muito, principalmente dos vereadores que estavam na base de governo, né? Menor número, mas na base do governo, de que eram obras da caneta, não eram obras que se inaugurava. E isso é muito complicado. Como é que você faz um investimento em educação e mostra o resultado dentro de 4 anos? Não se faz. A educação é a longo prazo. Você colhe muito lá na frente. Então, é nesse sentido que conto esse storytelling de que Luzerna veio nesse crescente porque o prefeito tinha essa visão, ele foi provocado, e olhem só, ele é também professor universitário, e como professor universitário, criticando algumas políticas públicas regionais. E um aluno colocou para ele o seguinte desafio: e por que você não faz melhor? Um aluno provocou. E isso incomodou ele, porque é verdade, não adianta só criticar.
O que eu estou fazendo para mudar? E quem já está fazendo para que eu possa ir lá e buscar ser parceiro? Não vamos inventar, vamos conectar. E aí, então, avançando nessa história, Luzerna colecionando, né, alguns indicadores aqui. No final do seu mandato, houve o prefeito que era vice à época, fez sucessão, e toda aquela política pública continua ainda frutificando, porque a equipe foi treinada, a lei ficou estabelecida, os recursos já estão destinados, e agora é replicável. A cada ano, só se atualiza e corrige aquilo que, opa, isso não está tão bom, tão legal. E, ao terminar, então, o mandato do prefeito, eu fui convidado para atuar, desenvolver um programa a nível de Estado, pela Federação de Municípios. Aquilo que já havia sido trabalhado no município, no pequeno município de Luzerna, mas a nível de Santa Catarina. E foi aí que tive a grata satisfação de conhecer outros parceiros maiores ainda, e mais entusiasmados ainda, e que conheci, então, desde pelo Observatório Social do Brasil, ali em Santa Catarina, representante, que fez a ponte com a Rony, e aí fomos conectando pessoas. E o incrível, gente, de que ao entender o que era ODS, porque até então estávamos só mergulhadinhos lá no nosso cantinho, lá em Luzerna, sem entender ODS, sem entender os indicadores e o compromisso já assumido a nível nacional. Nós somos signatários, mas sem entender de qual era a nossa participação nisso. Quando eu chego na FECAM e começo a olhar como ajudar outros municípios, preciso saber o status quo desses municípios. Como estão agora? Eles sabem como estão agora? Mudou a visão. E esse era o grande desafio. Como ajudar os municípios a saberem como estão dentro das metas mínimas, a Agenda 2030 é o mínimo, como ajudar esses municípios a se equilibrarem e a chegarem lá. Porque alguns modelos, inspirações, legislações nós já tínhamos, recurso nós já tínhamos, mas como ajudá-los a replicar, a acessar aquilo que já estava disponível para nós? Bom, isso não terminou, essa tarefa não terminou. Eu não estou mais na FECAM, fui convidado junto com o secretário Moisés para ir para o Estado, para atuar dentro do Estado de Santa Catarina, mas as parcerias ficaram estabelecidas. E aí foi trazido alguns dos parceiros muito importantes. Esses indicadores ODS a nível de Brasil, existem vários observatórios, vários indicadores. Mas um dos que trata desses indicadores de uma maneira em que o município pode melhorar suas ações, mostrar seus indicadores atualizados e serem reconhecidos, é o Instituto Cidade Sustentável, através de um programa, que é o Programa Cidades Sustentáveis. E antes de que o programa fosse lançado para os 5.570 municípios no Brasil, nós firmamos a primeira parceria lá em Santa Catarina, para que os municípios pudessem acessar essa base de conhecimento já estabelecido a nível nacional e pudessem aprender e trocar ideias. Nessa jornada, vamos colocar assim, de conexões, então eu cito de que a ODS 17 foi imprescindível, tanto a nível de município, quanto a nível de federação de municípios, para levar, interiorizar essas ações. Não sei se é aqui no Paraná é assim, temos colega capixaba ali, né? Eu não sei como é que funciona nos estados, mas em Santa Catarina reclama-se muito, tudo acontece em alguns epicentros, né? Geralmente nas maiores cidades, e quanto mais ao interior, menos as coisas chegam, tanto de recurso, quanto informação, quanto oportunidades. E isso foi uma das ações com os parceiros para interiorizar oportunidades iguais, tanto quanto possível. Bom, o resultado disso, e aí finalizando, né, encaminhando para o final aqui, o qual tinha um vídeo, mas ele era quase um documentário da Netflix, tão comprida, então, e também não dava tempo de cortar, não ia conseguir fazer alguma coisa legal aqui. Mas faço uma proposição, Rony, se pudermos, depois de enviarmos um link para que, né, possam conhecer essa legislação, esse arcabouço de legislação, o documentário que trata dessa jornada, tá?
e, principalmente, a base educacional. Olhando, obviamente, o que preconiza os indicadores ODS, e veja, o IDSC só olha 100 indicadores, são 169. Desses 100 é que nós estamos ranqueados ali. Nós só fomos entender o que de fato era cada um deles por dentro da Federação de Municípios, mas muitos municípios já estavam colhendo esses resultados. A maior parte dos municípios hoje ranqueados estão em São Paulo, porque já vem trabalhando há mais tempo nessa replicação desses conhecimentos, que é as políticas públicas, como se coloca. Então, comunidades e cidades sustentáveis é algo que se trabalha com parcerias. Então, eu ouvi a colega dizendo isso, chama-se os parceiros, vamos conversar junto? Sim, foi aplicado lá também. O Conselho de Desenvolvimento do município era montado tripartite, estavam lá todos os participantes. E parte do programa que nós estamos, submetemos em parceria para a União Europeia, também estamos olhando isso, ajudar os municípios que não têm conselho, embora seja uma determinação federal que haja conselho de desenvolvimento, muitos municípios não conseguiram organizar isso. E como levar esse conhecimento, como, no bom sentido, não dizendo que ninguém não tem conhecimento, já me desculpando antes, mas como levar esse conhecimento para os municípios, principalmente de médio e pequeno porte, são os que mais sofrem. E geralmente tem a ver com falta na base, educação já para a sua população infantil. Se você quer transformar um lugar, começa já com a educação básica. E aí você transforma. Aí é uma transformação cultural. Ela não é só de uma gestão, não é só de governo, ela é uma transformação cultural. E aí, obviamente, só se colhe frutas a futuro. Mas, e aí agora sim, concluindo, a oportunidade que temos em eventos como esses, de troca de experiência, de termos parceiros, mas principalmente eventos ou ações, nem vou falar de eventos, estou falando de ações, tripartite, é que nos dá essa garantia. E, se me permite, só para conhecimento aqui, quantos aqui são do setor público? Quantos são da iniciativa privada? Fico feliz por isso. Que legal. E quantos são das organizações? Melhor ainda. Que legal. Mas para fazer a transformação de comunidades e cidades inteligentes, está faltando quem aqui? Mais do setor público. A política pública, ela está... deixa eu corrigir ainda em tempo. Ela não está aproveitando os parceiros. Os parceiros estão disponíveis, estão prontos para ajudar. Então, quanto mais replicarmos o convite para o setor público, e eu entendo de que existe aqui também uma situação complicada, porque tem o político em paralelo, tem o político e a política pública, tá? Separando isso. Então, muitas vezes isso não é pauta. Cabe a nós replicarmos, conexões. Então, desta forma, eu agradeço a oportunidade e, obviamente, em Santa Catarina, estamos buscando fazer essas conexões. Obrigada, Tiago. E a gente vê, é interessante o teu comentário a respeito do tamanho, da cidade, em número de população, enfim, que isso impacta, na questão da agilidade lá no serviço público, Nós estávamos ontem também fazendo alguns comentários sobre isso, que a gente imagina que uma cidade menor, a proporção de problemas para resolver sejam menores, porém, os recursos também são menores, recursos financeiros, recursos humanos, então, tem tudo isso. E um comentário a respeito desse trabalho todo fabuloso da Agenda 2030, é que a gente precisa encarar a implantação da Agenda 2030, dos indicadores, dos objetivos, não como um quebra-cabeça de 17 peças, mas é praticamente uma caixa de Lego de 10 mil peças. Então, assim, não é uma coisa simples. A gente tem que mergulhar nesse trabalho todo e ver o que cada parceiro, como o Tiago colocou, aí pode contribuir. E, realmente, nós aqui, como observatórios, continuar insistindo, continuar batendo na tecla da nossa aproximação com o setor público, porque
precisamos tê-los juntos para colocar as políticas públicas realmente em prática, né? Bom, vamos agora apresentar o nosso último painelista, Marcelo Antônio Persicotti da Silva. Ele é economista formado pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em tecnologia, atuou como gerente de economia, desenvolvimento e fomento na FIEP e atualmente atua como assessor da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social, ODS, no governo do Estado do Paraná. Então, Marcelo, a palavra é sua, fica à vontade. Enquanto vem a apresentação, gostaria de agradecer a toda a estrutura do Observatório Social. Rony, obrigado. Jean, todo o pessoal. Agradecer aí o pessoal que me antecedeu. A gente consegue fazer bastante link aí com os assuntos, né? Nós vamos falar de ODS, né? A municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enquanto a gente está chegando aqui também, já são quase 6 horas da tarde, né? Nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem falar em voz alta o primeiro ODS que vem à cabeça aí? Qualquer um, já. Eu ouvi erradicação da pobreza e qual? Parceria. Parceria está no meu pulso, né? Nós vamos falar de parceria. Ótimo. Já apresentando, né, para vocês um pouco o que é essa superintendência, né? Aqui no governo do Paraná, né, a gente estava ouvindo o nosso colega do governo de Santa Catarina, no governo do Paraná nós temos, na Casa Civil do Estado, nós temos algumas superintendências. Eu estou na Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa superintendência, nós estamos aqui até com o nosso coordenador geral, lá no fundo, Mascarenhas, e está tirando foto aqui o nosso colega da comunicação, o Lerry, né, também. Nós estamos nessa estrutura aqui. Desde a década de 80, e vem passando por constantes atualizações, nós temos o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse Conselho Estadual, ele está, desde 2015, quando começou toda essa discussão da Agenda 2030, focado na pauta da sustentabilidade, ou seja, que o desenvolvimento econômico e social está totalmente atrelado a discussões importantes que nos levou a uma estratégia que é a Paraná de Olho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse Paraná de Olho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em todos os 17, na superintendência nós temos um BI, que nós encaminhamos semestralmente para os municípios do Paraná, né, um relatório. Nós temos 399 municípios, então, no Paraná, e nós temos um relatório que nós enviamos para eles, focados na questão dos ODS. Nessa estrutura toda, quem faz a operacionalização de todo esse trabalho? A Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social. Algumas das nossas ações, nós temos um corpo de diversas ações, nós trabalhamos com uma frente de internacionalização, e uma frente que atua na questão da informação estratégica, né, ou seja, como estão as metas, os indicadores relacionados. Nós conseguimos trabalhar com algo em torno de 157, se não me engano, indicadores no Paraná, temos em torno de 111 que a gente consegue mensurar. E nós temos a área de municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E elas são, assim como bem colocou a nossa colega, não estamos separados em caixinhas, há uma ação integrada, né? Nós temos uma parceria com a OCDE, com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Nós já estamos na 3ª missão da OCDE, com o governo do Estado, ou seja, o Brasil não é signatário da OCDE, mas o governo do Estado do Paraná tem um convênio com a OCDE para tratar da questão da territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com essas missões de territorialização, nós recebemos 7 recomendações, da qual 6 já estão bem avançadas. Nós temos uma 7ª que nós estamos trabalhando, que é justamente a atuação integrada com os municípios. No mesmo caminho da internacionalização, nós estamos num alinhamento muito forte
com a Organização das Nações Unidas, com a ONU, para que sejamos um hub da ONU no que se relaciona à municipalização dos ODS. Nós temos, como no caso o Havaí, é um hub na questão da sustentabilidade, economia verde perante as Nações Unidas. O Paraná, nós estamos nos alinhando para sermos esse hub de localização, territorialização, ou como chamaríamos aqui no Brasil, municipalização dos ODSs. Por quê? Porque no Paraná nós temos já uma organização, né? Nós temos o Conselho, nós temos a Superintendência, e nós temos uma rede de entidades que atuam de uma forma muito sinérgica. Então, nós queremos, nesse programa, que é o Polis, né? O Polis que tem essa logo, né? Que tem a folhinha sustentando a estrutura urbana, ou seja, as cidades, né? O ambiente rural e urbano conectado também. Nós queremos que, na governança, que terá uma visão estratégica, uma orientação estratégica do Conselho, que é presidido pelo governador e tem a vice-presidência da nossa superintendente, Kelly Guimarães, operacionalização e coordenação técnica da superintendência, nós tenhamos um grupo institucional de apoio, o GIA, que vai nos ajudar na frente de diagnóstico, planejamento e execução. Por que eu digo vai nos ajudar? Nós já estamos em tratativa, estamos desenvolvendo diversas ações, estamos na formalização dos instrumentos jurídicos, né? Mais algumas questões aqui eu já vou adiantar para vocês. Diagnóstico, nós temos o nosso BI, nós temos o IPARDS, né, que é o nosso, vamos chamar assim, o nosso IBGE, aqui do Paraná, né, em que nós vamos ter um conjunto de informações, junto com outros importantes parceiros, para a gente fazer uma análise da situação de cada município e que a gente consiga, a partir daí, fazer um planejamento. Nós temos 17 ODS que se desdobram em cento e tantas metas, que vão se desdobrar em centenas de indicadores. Nós temos que ter prioridade. O que é prioridade? O que é prioridade para cada município? Porque uma coisa é o que é prioridade na relação da ONU com os países. Até o momento, a gente tem uma relação muito forte da ONU e de entidades como a OCDE com países. Por que nós estamos nos relacionando com essas entidades? Porque elas também estão sensíveis para quê? Para que as coisas acontecem nos municípios. As coisas acontecem nos bairros dos municípios. Então, nós vamos fazer um planejamento para cada um desses municípios, para que a gente tenha uma prioridade do que será executado. Nós vamos dar mais atenção para o ODS 1, para o ODS 2, para o ODS 3 e para que assunto, para que tema desse ODS. Então, nós vamos atuar nessas 3 frentes com um grande grupo, nós vamos já tratar um pouquinho mais à frente desse grupo institucional de apoio, mas o importante do que foi colocado aqui pelo colega de Santa Catarina, pelo nosso colega de Anchieta, né, a importância das hélices, né, da atuação da sociedade civil organizada. Nós vamos ter o setor público nesse nosso programa de municipalização, mas nós também precisamos das empresas. Nós precisamos da academia. Nós temos uma rede de universidades estaduais, universidades federais, universidades privadas, onde nós já temos conversas com algumas das privadas também, além das estaduais e federais, que são importantíssimas, trazem uma capilaridade, um conjunto de conhecimento muito importante e uma rede de instituições. Por exemplo, praticamente 100%, quase 100% dos municípios do Paraná têm associação comercial, tem sociedade rural, tem um conjunto de instituições que podem contribuir, tem os observatórios em muitos dos municípios, não é? Então, é muito importante essa rede, da qual, para a gente, a Associação dos Municípios do Paraná, que é a federação, como é chamada em Santa Catarina, aqui a Associação dos Municípios, que tem uma atuação perante todo o setor público municipal aqui, um parceiro estratégico na articulação com os municípios. Mas nós temos também
o Tribunal de Contas do Estado, que vai trabalhar com capacitação, que vai trabalhar com alinhamento dos planos plurianuais dos municípios com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Nós também temos algumas entidades aqui que já estão agindo com a gente. Nessa semana, nós temos aqui uma assinatura de um protocolo de intenções, foi citado aqui o Sicredi. Esse movimento cooperativo ele é muito importante. O Sicredi aqui no Paraná também tem uma importância muito grande para a gente trabalhar a questão de capacitação, mobilização de lideranças sociais e empresariais, né? Em quase todos os municípios do Paraná, nós temos, pelo menos em mais da metade dos municípios do Paraná, nós temos uma agência do Sicredi. Uma agência do Sicredi tem, no mínimo, um coordenador de núcleo e algumas lideranças que atuam em algumas frentes. Sicredi Jovem, Sicredi Mulher. Então, esse é um parceiro importante que já atua nessa frente. Eles estão desenvolvendo agora um material que eles desenvolveram lá atrás sobre educação financeira com a turma da Mônica. Eles estão desenvolvendo agora com os Smurfs, relacionados ao DS, né? A gente vai poder atingir as escolas, atingir a base, atingir a criança, que vai aumentar essa consciência. Vou falar para vocês do resultado na minha casa e de alguns vizinhos com relação a gente ter uma agência do Sicredi lá perto de casa, aqui em Curitiba. E a gente vai com as crianças lá, eles pegam esses gibis da Mônica. A minha filha pequenininha, alguns anos atrás, hoje ela já tem 14 anos, mas ela ainda tinha uns 10 anos, ela falou assim: pai, você tem planejamento financeiro? Você coloca tudo na planilha? Você não sei o quê? A criança começou. Aí o meu vizinho falou: rapaz, a minha filha também. O outro: meu filho também. A gente pegou lá o gibi no Sicredi. E os Smurfs vão fazer o quê com essas crianças, com seus pais, com suas mães, né? Você trata bem lá o seu lixo? Você faz tal coisa? Você tem consciência de tal coisa? Você sabia que no mar tem muito microplástico? Como falou a colega da startup aqui, esse trabalho vai ser fantástico junto às crianças. Nós temos o Instituto Selo Social, que está aqui, nós estamos fechando também essa ação, eles têm uma atuação forte aqui na cidade de Maringá. Vamos ampliar esse trabalho por meio desse programa, através de parcerias, chamadas públicas. Instituto Impacta, outra instituição que vai colaborar com a gente nas frentes de capacitação, governança, né? Conversamos também que o Observatório Social tem uma capacidade também de nos ajudar na capacitação em governança. Hoje descobrimos já uma ótima potencial parceria. Foi citado aqui anteriormente a colega das camisetas, o Sistema B. O Sistema B ele é importante para a maturidade em relação à questão da sustentabilidade para empresas, mas a gente pode ter Sistema B nos municípios também. O município responder o questionário, o município buscar se adaptar e o município provocar, estimular que as empresas que estão dentro. E se a gente, com base em ferramentas como o Sistema B, a gente consegue fazer com que, uma coisa importante aqui do Observatório Social, a gente consegue fazer com que os municípios estimulem nas suas legislações, como foi colocado pelo nosso colega, que empresas que têm maturidade, como tem um selo, um certificado de Sistema B, tenham, como tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, alguma facilidade no acesso a compras públicas. Esse estímulo. Então, a gente pode trabalhar muitas coisas aqui com relação a isso. Sistema B e outras frentes de avaliação de maturidade, de certificação, são muito importantes. Basicamente, todas as secretarias de Estado, por exemplo, o nosso decreto, que está em fase de formalização, está circulando por 12 secretarias do Estado. Educação, saúde, enfim, todas as secretarias que têm afinidade com o tema e outras diversas entidades que nós estamos conversando. Nós tivemos reuniões com universidades, como aqui a Universidade Positivo, universidades privadas, públicas, já falamos com a Unicentro, com a UniOeste, com a TFPR. Então, nós queremos criar um grande corpo. Anteriormente, eu era coordenador de um programa na Secretaria do Planejamento chamado Paraná Produtivo, que nós conseguimos trazer em torno de 43 parceiros que tinham condições de colaborar com 200 iniciativas, programas, ações para o desenvolvimento econômico de regiões do Estado. Aqui, eu vejo que a gente pode trazer mais de 80 parceiros com sei lá quantas centenas de iniciativas que a gente pode colocar por temas, por ODS,
e quando você tem uma entidade, você tem um município, perdão, que diz assim, a minha prioridade é a erradicação da pobreza e vida na terra. Bom, então eu tenho tais conjuntos de parceiros com tais iniciativas que podem fechar parcerias aqui e colaborar com o processo. Essa é a ideia do Polis. Tá? Alguns desafios e oportunidades, já para quase encerrando aqui. Esse daqui é o IPDM. IPDM é o Índice PARDES de Desenvolvimento Municipal. Último dado que eu tenho é de 2020. Ali nós temos os estratos de desempenho. Então, dos 399 municípios, qual está? É de 0 a 1, né, como o IDH, ele é muito parecido com o IDH. Quais são os municípios que estão com desempenho baixo, médio e o alto, que é de 0,8 a 1. Se a gente for olhar no geral, a maioria está no desenvolvimento médio. Né? O Renato me ensinou aqui que tem um laser, então vamos lá, usar o laser, usar a tecnologia a nosso favor, médio, esse extrato, 367 municípios. Mas olha só, se nós temos em educação quase mais de 300 municípios, dos 399, e em saúde alto desempenho, quase boa parte deles, o que puxa para baixo? Nós só temos 2 municípios em renda e emprego com um desempenho alto. Nós temos boa parte dos municípios no desempenho baixo e médio-baixo. Aí é muito interessante que, quando a gente fala desse indicador, ele é emprego, renda e produção agropecuária. Produção agropecuária contribui, se não me engano, com 5%. Boa parte é renda e emprego. Remuneração e emprego formal. Ou seja, nós temos grandes oportunidades aqui. É um estado com uma diversificação produtiva muito grande, com uma agricultura familiar fantástica, com um agronegócio fantástico, com grandes cooperativas, com mais de 200 cooperativas também de agricultura familiar, um tecido industrial grande, uma rede de serviços muito bacana e uma possibilidade de empreendimentos sociais e inovações muito grande. E nós estamos precisando trabalhar essa questão da renda, assim como todo o país. Nós passamos por um impacto da pandemia muito grande. Isso daqui já é um desafio, uma oportunidade. Se a gente for olhar para a questão ambiental, esse daqui é, rapidamente, um mapa que vai mostrar aí a questão das áreas de remanescente florestal. Nós temos litoral, que tem áreas de preservação permanente e áreas de preservação ambiental. Nós temos muitos declives, acima de 45%, que você não pode derrubar mata nativa. Né? Aqui, onde tem também muita área de reflorestamento. Nós temos aqui a área do Parque Nacional de Iguaçu, e nós temos muitas oportunidades aí para trabalhar a questão da cobertura vegetal. Inclusive, aqui é Curitiba. Tá? Então, ó, de 0,44 a 3,5. Né? Curitiba, região metropolitana, é uma cidade com uma cobertura vegetal que se destaca em relação às capitais, mas nós temos ainda muita oportunidade. E uma questão, a gente desdobrar aqui esses quartis, nós estamos vendo que onde o verde escuro, né, que é onde você tem uma maior cobertura vegetal, a faixa aqui está de 10,3 a 73. Ou seja, pode ser 11, pode ser 70, mas pode ser 11. Né? Então, nós nos desdobrarmos, município a município aqui, verificando a questão da cobertura florestal, da questão do meio ambiente, que vai entrar na questão do Vida na Terra, mas vai entrar também na questão da ação climática, né? É muito importante, entre outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Só colocando 2 desafios, né? O da renda e emprego, da cobertura vegetal, para a gente sinalizar. Como disse, a gente estava conversando com o canadense, né, o Donald, né, Mascarenhas, e ele falou que esse nosso trabalho é um trabalho muito bacana, encantador, mas hard. Ele falou, né? É hard. Então, ele é duro, ele é desafiador, e todos estão convidados para colaborar nesse processo, que estão aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Marcelo. E que bacana esse olhar, né, realmente, de trazer os municípios para apontarem as suas prioridades, para, né, escolher os ODS que querem trabalhar, priorizar. Né? Muito importante isso. E essa conexão com esses parceiros todos, né, ao longo do Estado. Gostaríamos de saber se temos perguntas do público, que nós estamos aí quase encerrando. Daqui a pouco eu vou passar para as considerações finais dos nossos painelistas. Microfone para a nossa colega aqui na frente. Uma pergunta. Boa tarde, eu até desci para poder chegar mais perto. Foi muito legal ouvir vocês. Na verdade, eu esperei o dia inteiro para ouvir esse painel. E aí, já que eu só posso fazer uma pergunta, né, esse cara tão malvado, eu vou dirigir ao Tiago, porque meu nome é Vasti, eu trabalho no governo do Estado do Acre, sou chefe do departamento de governança lá. E a gente teve a oportunidade de conhecer Santa Catarina, então tenho um carinho enorme pelo pessoal de Santa Catarina, que eu acredito que é da secretaria que você está atuando. E a gente viu um modelo muito interessante lá de sistema de indicadores de governança. Quando você estava falando a respeito de como tudo flui lá, que eu sei que é um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil é Santa Catarina, né? Para a gente é um exemplo muito bom. A gente, quando esteve lá, inclusive, falou que a gente queria ser igual a eles quando crescesse. Durante a tua fala, eu não sei se eu me perdi, mas eu não percebi você falando sobre o modelo. Vocês estão mantendo esse modelo? Vocês implementaram um outro modelo nessa nova gestão em relação à governança e dando um foco específico para a governança nos municípios? Como é que vocês estão tratando isso lá? Basti? Perfeito. Obrigado pela oportunidade. É complexo, por conta da diversidade de indicadores. E a execução e implementação de como esses indicadores levar do ponto A para o ponto B, e aí, obviamente, governança, é algo que, por ter diversos indicadores, existem modelos também de governança diferentes. O que nós estamos olhando, e com muito carinho, é como equalizar, que indicadores olhar. Então, com os parceiros, nós subimos. O que a nível mundial é aceito esses indicadores? Porque, em algum momento, por exemplo, a OCDE, e estamos caminhando, e deveríamos estar caminhando com mais celeridade, tenho receios a partir deste momento. O que é aceitável para a OCDE? Que indicadores ele está olhando? Ele já está olhando ODS. Está olhando o que mais? E aí os desdobramentos. IDHM, por exemplo, já está contido dentro de ODS. Eu não precisaria estar trabalhando ele por parte. E acabei de aprender com o colega, ainda coloquei a Deise aqui numa saia justa. Qual é o indicador que o colega citou ali? Então, agora, com relação à governança. Foi trabalhado indicadores de governança, lá em Santa Catarina, em função de governança do colegiado de secretários. Então, era governança olhando, secretários, vocês estão fazendo o que tem que fazer, eu estou monitorando o teu trabalho. Mas os secretários têm que olhar o resultado, o efeito lá na ponta, é lá no município. Que indicadores eram esses? Esses não tinham. Esses está pulverizado. Então, a própria federação tem um sistema de indicadores que a CNM comprou. A metodologia do cálculo, vamos dizer assim, o algoritmo foi desenvolvido em Santa Catarina e a Confederação Nacional de Municípios importou lá, o qual, neste momento, não estou falando mal, mas, né, nascendo dentro de casa, posso dizer de que, para nós, já não serve mais. Não tem uma metodologia, não tem governança para me dizer do ponto A para o ponto B. Não ajuda o município, porque ele é atualizado de 2 anos, 2 em 2 anos. Então, no caso de um mandato de 4 anos, um prefeito pega o indicador do mandato anterior e, quando ele executa algumas ações, esse indicador praticamente vai estar no final do mandato, quase sem ação. E indicador não é para olhar para trás, indicador é para tomada de decisão. Então, tomada de decisão é governança. Então, veja que todos esses assuntos estão conectados. Mas que indicadores estamos olhando? Então, nós, em parceria, estamos olhando ODS. É nesse sentido. E a governança do Estado, ele estava olhando a atuação, vamos dizer, profissional dos secretários, do colegiado, e não necessariamente a ponta. Não sei se respondi a tua pergunta.
Desculpa, é frustrante, mas é a realidade. E aí se trabalha com os parceiros para olhar tudo junto. E me interessa muito em conhecer mais do colega. Vou te incomodar, não tem nem dúvida. Você veio do Acre, né? Mais uma pergunta para você. Foi porque eu te chamei de mal? Você ficou com pena de mim? Não, é que eu levei um puxão da orelha da Rony mesmo. Gente, eu saio do estado do Acre e quando eu falo que sou de lá, as pessoas, nossa, Acre! Eu tenho certeza que se um dia eu chegar em algum lugar com fome, só falar assim, eu estou com muita fome, eu sou do Acre, a pessoa vai me oferecer comida. Vou fazer um teste um dia. Não, então, já que você me deu essa oportunidade, eu te agradeço pela resposta. O Estado de Santa Catarina continua sendo um ótimo exemplo para mim de gestão pública, um estado que eu admiro muito. A gente tem muita coisa para aprender com eles. Quero dizer que a gente também tem muito para ensinar, viu? A gente tem muita coisa boa acontecendo lá. Acho que vocês tinham que conhecer o Norte também. E aí eu vou deixar, então, a pergunta para o meu colega aqui do Paraná, no sentido de saber se nós também poderíamos nos apropriar um pouco dessa tua metodologia. Por quê? O que é que nos trouxe aqui? Nós estamos implementando lá um modelo de governança, uma política de governança no Estado. E a gente está fazendo isso ainda de uma forma muito empírica, porque isso é novo no Brasil, e para a gente também é muito novo, né? Minha colega está ali, Carolina, nós somos as duas únicas corajosas no departamento. Então, a gente veio para cá nesse sentido de conhecer o que é feito nessa parte de controle social, porque, para nós, é muito difícil compreender essa pecinha no processo. Está claro alguns passos que a gente tem que dar, mas a gente ainda tem dificuldade de visualizar. Então, esse evento de vocês abriu muito a nossa cabeça, muito mesmo, né? Já vão sair daqui cheios de ideias, mas eu gostaria também de manter esse contato e te pedir depois um help. Aí vai sentar nós três, então, tá? No caso do Paraná, com certeza, esse é o objetivo, trocar experiências. Nós também temos que aprender muito com relação. O maior desafio é o da governança, porque nós temos, para que lá na frente tenha uma boa priorização, uma boa execução, a gente precisa ter boas etapas de participação social, né, ou participação cidadã, e que a gente consiga realizar boas etapas de planejamento. Só que esse é o grande trabalho. A gente teve algumas experiências de algumas outras ações que nós realizamos, como o programa feito no Paraná, o programa Paraná Coprodutivo, que o mobilizar as pessoas, conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que você quer fazer, como fazer isso, como comunicar devidamente, como criar uma boa matriz de comunicação e responsabilidades, como fazer uma boa gestão de um conjunto muito grande de pessoas. Para daí o resultado ser efetivo, a gente teve alguns aprendizados e estamos à disposição para contribuir nisso. Uma boa governança, ela tem que ter uma pactuação de metas coletivas envolvendo a todos, ela tem que ter uma boa execução e um bom monitoramento com responsabilização. Todas essas etapas, elas têm a sua complexidade, são trabalhosas, são desafiadoras, mas são muito prazerosas, vendo depois assim, que as pessoas estão comprometidas, que a gente vê aquela ação que eu acho que vai acontecer muito no Acre, né? Que a gente tem aqui uma região que faz divisa, o Paraná faz divisa com o Mato Grosso do Sul, que tem o Rio Paraná, tem umas ilhas, e o pessoal sair de barquinho com 10 pessoas para usar a estrutura na pandemia da videoconferência da prefeitura para poder participar e poder pactuar coletivamente alguma melhoria para a sua localidade. Isso é uma coisa que não tem preço quando a gente consegue atingir esse resultado. Então, vamos todos construir junto aí um grande aprendizado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Vasti, pela pergunta, né? Então, pelo adiantar da hora, né, infelizmente a gente, né, não vai poder estender mais, né, a conversa com certeza, né, iria longe aqui ainda para falar desse assunto tão importante. E, claro, né, amanhã, enfim, ainda, né, se os colegas estiverem conosco, né, nosso público pode conversar com vocês a respeito, tem os contatos também junto da organização do Congresso, né, para quem quiser conversar um pouco mais com cada um, levar essa experiência para a sua cidade. E assim, né, como mediador aqui, representando o observatório, né, não posso deixar de dizer que, para isso tudo acontecer, a parceria e a participação cidadã que a gente já faz nas nossas cidades por meio dos observatórios, ela é fundamental.
né? Então, aquilo que a gente já faz tem que continuar fazendo e ter orgulho do que a gente faz, né? Então, assim, até como, né, novidade, está iniciando o trabalho já de observatórios fora do país, né? Inclusive, nesse momento, está acontecendo uma reunião com observatórios da Colômbia e da Venezuela, apresentando alguns cases, né? Então, temos muito ainda a contribuir e colaborar com esse trabalho todo, né? Então, agradecemos os nossos painelistas, né? Fico à disposição depois para o público que quiser conversar com vocês, e retorno a palavra ao nosso cerimonialista. Muito obrigada. Eu vou pedir para que vocês fiquem à mesa ainda, eu vou dar rápidos recados, na sequência nós vamos ter um sorteio bem bacana. Primeiramente, somos imensamente gratos aos nossos painelistas que nos encheram de esperanças, de cidades melhores para a população brasileira. Agradecemos também a todos presentes, a quem nos acompanha online, por estarem conosco durante o eixo presencial do 7º Congresso Pacto pelo Brasil. Reforçando aqui a agenda de amanhã, às 9 horas, com o painel sobre Educação 6.0, alfabetização de dados, letramento digital e cidadania. Estarão conosco 4 universidades, o Instituto Selo Social e o Projeto Na Moral. Portanto, não percam. Às 14 horas, uma fala especial da Jade Cristine, da Embaixada do Reino Unido do Brasil, ou melhor, do Reino Unido no Brasil, sobre a agenda inclusiva jovens e mulheres, além de muitas outras surpresas. E, o mais importante, na noite de amanhã, teremos o jantar comemorativo dos 15 anos do sistema OSB no Buffet Bradri. Confiram as informações nas redes sociais, @OS do Brasil. Este é o 7º Congresso Pacto pelo Brasil, Agenda 2030, Desafios e Soluções, o que muda na vida das pessoas, empresas e cidades. E eu me despeço dizendo que o sorteio era uma brincadeira, mas que eu consegui deixar vocês sentados, sem ninguém levantar. Veja como vocês são interesseiros, hein? Ninguém levantou. Muito bacana. Obrigado a todos pela atenção. Desculpe as brincadeiras, faz parte, tá? E até amanhã às 9 horas.